Quase 120 dias após a última prova realizada, o Campeonato Nacional de Enduro CFL 2020 retomou a marcha para fechar o calendário em Souzelas. A quinta edição da prova, organizada pelo Alhastros Clube TT, teve um percurso com pouco menos de 50 km nos arredores da cidade estudante e recebeu quase 200 pilotos num paddock preparado nas instalações da Simpor, de modo a cumprir as normas de higiene e segurança impostas que todos cumpriram à risca. Esta prova vai ser realizada com todos os constrangimentos que o Covid-19 nos tem trazido. No entanto, pretendemos assim terminar o Campeonato Nacional. O Campeonato Nacional CFL 2020 tinha como intenção fazer uma quinta prova, no entanto, devido aos problemas que estão a agravar do Covid-19, não foi possível ao Active realizar esta quinta corrida. Desta forma, o Campeonato Nacional CFL 2020 acaba em Souzelas. Obviamente que é uma prova cheia de coisas novas, tivemos que fazer higienizações de paddock, tivemos que criar espaços entre cada uma das caravanas, dos participantes, tivemos que todos nos adaptar aos tempos que estamos, mas no entanto há aqui uma caravana de cerca de 200 pilotos que vai amanhã enfrentar um percurso bastante duro e onde se espera, portanto, uma temperatura elevada que vai dificultar também a progressão dos pilotos. O campeão em título ia já com a lição estudada, com o objetivo de o revalidar. Diogo Ventura tinha subido à liderança do campeonato com uma vitória em casa e chegava aqui a Souzelas com 3 pontos de avanço no absoluto sobre Basaúla. O piloto da Beta Portugal começou logo ao ataque e passou o dia na frente da concorrência ao vencer 8 das 12 especiais da prova. Levou assim o cetro maior para casa pela terceira vez e ainda o de Elite 1, metendo a marca toscana novamente no topo do Enduro Nacional e prevê-se que continue com a Moto Espinha, sentindo que tem todas as condições na equipa para continuar a vencer. Gonçalo Reis, que este ano correu de KTM e tem sido um grande parceiro de treinos para Joana Gonçalves, tentou focar-se ao máximo, apesar de não estar a 100%. Ainda assim, o piloto da zona de Sintra continua a mostrar que a idade não lhe pesa e termina a prova no segundo lugar da classe e a fechar o pódio no absoluto. Em termos de campeonato, não conseguiu revalidar o título, ficando como vice-campeão de Elite 1 e fora do top 3 absoluto por apenas 3 pontos. Tomás Clemente continua a impressionar com a sua evolução de andamento, mostrando que é realmente uma boa promessa nacional. No entanto, começou mal nesta última prova e só começou a melhorar para o final, mas já ia tarde. O número 9 da Race Spec foi apenas 6º no absoluto e 3º em Elite 1, ficando com a mesma posição da classe no final do campeonato. Quanto ao dia 2, com esta situação toda que se vivia, o treino foi um bocado... Era muito fácil perder o foco no nosso trabalho, porque nunca sabíamos se íamos ter corridas, se não, mas eu já, desde que saí do confinamento, que dei forte, que trabalhei bem e preparei bem esta corrida, que o objetivo era ganhar a corrida, não fazer contas e chegar ao fim e fazer as contas e deu para ser campeão. Bem merecido, tive alguns azares na régua, em algumas corridas, já tinha vencido Góis. Mas estamos cá para o One Force outra vez. Em Elite 1, Diogo Ventura em primeiro, Gonçalo Reis em segundo e Tomás Clemente em terceiro. Rui Gonçalves pode não ter estado em Góis, mas esteve em Souzelas e com um objetivo diferente:
Se até então estava empenhado em desenvolver a Sherco e em treinar, agora podia ser o campeão absoluto caso ganhasse a prova e Ventura ficasse de terceiro posto para baixo. No entanto, o piloto vidaguense não conseguia ser tão rápido com a sua 4,5 nas especiais tão enroladas e técnicas que mostravam ser lentas para uma moto desta cilindrada. Apesar de ganhar 3 das 4 passagens pela Extreme Test, ficava a pouco mais de 30 segundos de Ventura no absoluto, vencendo em Elite 2. Quanto ao campeonato, fica em segundo na classe e no absoluto. O número 21 foi uma surpresa positiva neste final de campeonato, ao ficar em segundo, mesmo sem ter os ingredientes necessários para brilhar. Diogo Vieira teve o seu melhor resultado deste ano no Nacional em Góis, com o terceiro posto, e aqui foi mais aprumado no final de campeonato. Subiu mais um degrau que na prova anterior e nas contas finais de 2020 ficou em terceiro, de Elite 2. Na outra KTM da Race Spec tivemos este ano Hugo Basaúla dedicado ao Enduro. Foi ele o primeiro vencedor do ano e aqui em Souzelas venceu a primeira passagem pela Extreme, perdendo depois o rendimento ao longo da prova. Sem conseguir fluir e culpando apenas a sua falta de experiência, Baza sente que tem capacidades para a modalidade e espera estar de volta no próximo ano. Fechou o dia em terceiro, mas leva o título de Elite 2 e o bronze em absoluto. Falhamos uma jornada, a de Góis não consegui estar presente porque tivemos de dar prioridade à minha prioridade, que era os rallies e fazer testes em Marrocos. E agora, esta era a última prova, em que havia ainda no papel a possibilidade de eu ser campeão, mas não dependia só de mim. E foi um dia em que um enduro um bocadinho diferente daquilo que eu tinha feito, um bocadinho lento, um bocadinho difícil de pôr a potência da minha 4,5 no chão. E pronto, fizemos segundo lugar. Parabéns ao Didi, que foi campeão nacional, e queriam agradecer à Federação, à organização, por ter conseguido organizar um evento com as circunstâncias atuais, a toda a minha equipa da Sherco Portugal, e a toda a gente que me acompanha e que me segue de perto e de longe. Vitória para Rui Gonçalves em Elite 2, Diogo Vieira em segundo lugar e Hugo Basaúla no terceiro posto. Na classe Open, Gonçalo Sobrosa espelhou a posição de Góis. Mesmo com alguns erros, o piloto da Beta com o número 120 foi o justo vencedor nesta prova que teve o calor intenso como um forte adversário, derrotando vários atletas ao longo do dia, alguns deles na luta pelos lugares cimeiros. Damil deu luta e surpreendeu neste campeonato. Já em 2019 foi uma forte presença no Super Enduro e este ano no Enduro foi um dos candidatos ao título. Se não tivesse abandonado no primeiro dia na régua, poderia ter os pontos suficientes para o degrau mais alto em Open 2. Ricardo acaba como vice-campeão da classe e no absoluto, sendo mais um piloto a mostrar que o trial também é uma boa base para o Enduro. Belchior chegava a esta prova na frente da tabela de Open 1 e absoluto e só tinha que gerir. Preparou-se bem física e mentalmente, com um treino mais intenso após o confinamento e vinha preparado para levar os títulos para casa. A tarefa acabou por ser mais fácil quando Fred Rocha e Rodrigo Luz foram vítimas da desidratação, eles que podiam complicar as contas ao piloto oficial da Jetmar. Assim, o terceiro posto de Rodrigo foi o suficiente para lhe garantir ambos os títulos. Não estava com nada expectativas de ficar em primeiro, fui calmo, sem stress nenhum. Comecei a ganhar confiança nas especiais e decidi atacar e consegui o primeiro lugar e estou muito contente por dar esta vitória à casa, a Motospinha, e espero que para o ano consiga me sagrar campeão na Open e estamos juntos.
Em Open absoluto, Gonçalo Sobrosa a vencer, segundo posto para Ricardo Damil e em terceiro, Rodrigo Belchior. Em Verdes 1, Gil Carmo só não venceu em Santo André e continuou a sua série de vitórias aqui em Souzelas, levando o troféu final da classe para casa, sem sombra de dúvidas, sendo terceiro no absoluto. Esta prova no centro do país teve também as suas especiais bem perto das localidades, confirmando que assim há mais afluência de público que cumpriu igualmente as normas de distanciamento recomendadas. O segundo lugar foi para Albano Mota Júnior, um piloto com sangue de vencedor, que vem de uma família que já tem algum peso e história no Enduro Nacional, sempre na luta pelos lugares cimeiros. João Rafael da Moto Brioso foi quem fechou o pódio da classe, tanto na prova como no troféu. Foi mesmo, acho que já não me lembrava de fazer assim uma corrida tão dura. Muito pó, muito calor, as especiais, a enduro principalmente estava mesmo dura, a cross estava muito acessível, a extreme também, mas o percurso também um pouco duro, sempre muito lento. Mas correu-me bem, fiz uma sem quedas, sem erros, consegui levar a melhora, mais uma vez, foi bom. Assim em Verdes 1, Gil Carmo a vencer, Albano Mota Júnior em segundo e João Rafael em terceiro. A cerco de Rui Fernandes volta às vitórias no fecho do campeonato, o resultado que lhe escapou em Góis. Garantiu assim o maior troféu na classe de Verdes 2 e o segundo lugar final em termos absolutos. Nesta prova foram já testadas algumas novidades que serão implementadas em 2021, como um horário definido para cada classe efetuar as suas verificações técnicas e documentais, reduzindo imenso o tempo de espera dos pilotos. Joel Paiva chegava ao degrau intermédio do pódio e, apesar da boa prestação na prova anterior, a ausência de pontos nas rondas iniciais tiraram-lhe a hipótese de se chegar mais acima na tabela final. Na terceira posição ficou Diogo Nogueira, mais um piloto a correr de beta, com o mesmo lugar que obteve no Troféu de Verdes 2. Sim, foi um enduro duro, consegui atacar bem nas especiais, apesar do calor forte, mas que saiu bem ao final. Rui Fernandes vence em Verdes 2, Joel Paiva em segundo e Diogo Nogueira em terceiro. A KTM com o número 419 foi invencível em Verdes 3 nesta temporada. Filipe Tanico não perdeu a forma com a quarentena e, apesar de também sentir os efeitos do calor, conseguiu manter o foco em Souzelas para levar o troféu da classe incontestavelmente. Rui Silva tem aqui o seu melhor resultado de 2020 ao ficar em segundo lugar, na frente de Pedro Durães, o piloto que secundou Tanico nas contas finais. Outra das novidades foi um novo formato de controlo horário, com um tag na frente da moto que permite ao piloto ser informado de imediato da sua hora de controlo. Foi uma corrida extremamente dura devido ao calor. Foi realmente muito difícil, principalmente na segunda volta, que eu já estava a sentir ourado, a sentir um bocado tonto e quando consegui, a minha equipa conseguiu fazer com que eu hidratasse bem e as especiais estavam boas, principalmente a Enduro, adorei a Enduro, que é onde eu me destaco mais e claro, agora no final fizemos a festa, que era o objetivo principal. No pódio de Verdes 3, então, Filipe Tanico a vencer, Rui Silva em segundo e terceiro posto para Pedro Durães. Manuel Moura tem aqui a sua quarta vitória das 5 possíveis em veteranos, tendo falhado apenas no segundo dia na régua. Deu mais de 4 minutos à concorrência e foi o vencedor da classe, com muita classe, levando obviamente o título com mais 31 pontos que o segundo classificado. Nesta prova foi Hugo Conceição quem ficou em segundo, na frente de Pedro Rodrigues, ambos a fazerem o seu melhor resultado da temporada.
É de salientar o esforço de toda a Comissão de Enduro da Federação de Motociclismo de Portugal a conseguir levar a cabo esta prova final de campeonato, sendo a modalidade que conseguiu cumprir a maior parte do calendário, apesar do interregno imposto pela pandemia que levou à anulação das etapas de Faf e Águeda. Acho que o Enduro estava muito bem montado. E a organização soube-se adaptar porque foi um enduro duríssimo, com condições extremas de calor, muito complicado, mas pronto, está acabado, correu-me lindamente hoje, consegui andar muito bem e está feito. Espero estarmos todos cá para o ano, sem máscaras e todos a fazermos o que mais gostamos. Vitória para Manuel Moura em veteranos, Hugo Conceição em segundo e Pedro Rodrigues no terceiro posto. Joana Gonçalves aproveitou esta fase do confinamento para estar mais tempo com a família, mas nunca descurou o treino físico. Preparada para conquistar o seu tricampeonato, a piloto da Jetmar atacou desde o início e levou a sua Husqvarna ao topo da classe das senhoras, vencendo 7 das 9 especiais disputadas. A piloto da Raposeira conseguiu ser consistente, mas não deu para Ritinha Vieira se chegar à frente e contra-atacar Joana, ficando no segundo posto. A brasileira Janaína Souza esteve também em Souzelas, integrada no time Bianchi Prata, e foi quem terminou em terceiro, com Bruna Antunes a desistir da prova devido ao calor sentido. O plano para esta prova era logo de início conseguir uma vantagem boa, consegui, para depois ficar mais descansada para o resto da volta e correu tudo bem, consegui a vitória e o campeonato. Também me preparei muito bem para esta prova, uma prova bastante dura e pronto, só tenho que agradecer a toda a minha equipe e as pessoas que estão por perto de mim, que me estão a ajudar e quero-lhes agradecer imenso. Joana Gonçalves vence então em Souzelas, Rita Vieira em segundo lugar e Janaína Souza em terceiro. O piloto torriense nunca tinha corrido em Souzelas e ficou bastante contente com o percurso, tanto que amealhou mais uma vitória nesta classe de super veteranos, sendo outro dos pilotos invictos neste campeonato. O número 500 continuou a sua levada de segundos lugares, que começou na régua, assim como Diogo Salema, o piloto da Dirt Ride Academy, que voltou a fechar o pódio da classe atrás de Oscar Teixeira. Em termos de campeonato, ficaram exatamente com as mesmas posições obtidas nesta última prova, que teve a bênção de um rio a meio do percurso, onde muitos pilotos aproveitaram para se refrescar. E gostei bastante. O calor foi mais aqui um adversário que nós tivemos, mas isso ninguém controla. Agora, em termos de percurso e a prova, teve muito boa. Em super veteranos, a vitória para Paulo Miranda, Oscar Teixeira em segundo e Diogo Salema em terceiro. O piloto da Motodreams, Carlos Pires, teve a sua quarta vitória seguida na promoção, ficando na frente de Jorge Correia e Miguel Cação. Apesar do campeonato de elite ter terminado em Souzelas, o campeonato nacional de mini enduro Jetmar fica completo na Lausanne no dia 22 de novembro, onde estarão também as clássicas e promo senhoras em prova. Vitória na promoção para Carlos Pires, Jorge Correia em segundo e Miguel Cação em terceiro. No troféu Aero, o vencedor foi Filipe Tanico, segundo lugar para Gil Carmo e em terceiro, Albano Mouta Júnior.